O nosso próximo convidado é escritor, é poeta e comunicólogo. São já 20 anos de carreira a contar e a enaltecer histórias. O vosso gigante aplauso para o querido amigo Emílio Tavares Lima. Desde 2018. Quem diria, né? O tempo passa a correr. Parece que foi ontem. Estás igual. E tivemos pandemia. Não existiu. Aqueles 2 anos não existiram. Está cheio de novidades. Novo livro, cá está ele. Pedaço Teu, Musa e Pátria Minha, que é uma grande homenagem que fazes à tua pátria. Às duas musas. Às duas musas, não é? E que só vai ser lançado este sábado. Portanto, primeira mão, aqui está. Ainda cheira quentinho do prelo, ainda cheira... E veio do Porto diretamente para Conversas ao Sul. Que maravilha, ficamos mesmo muito contentes. Que histórias são estas que vais aqui contar através destes poemas? David, muito obrigado antes de mais uma vez. Eu já tinha saudades Nós também tínhamos da casa. Saudades tuas. Entretanto, muito rapidamente, agradeço a todos, a toda a equipa de Conversas ao Sul. Vocês são cada vez mais loucos, mais dinâmicos e mais relógio suíço. Mas pronto, lá para casa mando beijinhos à Musa e a Guiné também. A Musa está na capa. É a Musa que está na capa. É aquela que vai ir outra vez. Exatamente. E foi neste palco a primeira vez que declamei o poema que deu título. Eu recordo-me. Exatamente. Entretanto, este livro contém 4 microlivros dentro. Uau! Tem Exorcismo da Alma, tem... Andamos todos a precisar. Exatamente, precisamos. E eu penso que foi, durante a pandemia, foi o que me puxou mais a acelerar o processo criativo, sim. Mas pronto, respondendo à questão, David, o livro traz um Emílio mais maduro, um Emílio com experiência na dilapidação dos versos para que o produto final seja uma coisa mais saborosa. É um produto cuidado. O tempo passou, não é? Tiveste também a oportunidade de o trabalhar, de o lapidar, usando a tua expressão, e é um produto muito mais cuidado. Emílio, eu não resisto a convidar-te a partilhares um bocadinho connosco. Assim, em primeira mão, uma pequena parte de um pequeno poema que esteja aqui neste livro. Eu vou para um trecho, mesmo na contracapa, só para dizer a todos que fosse qual fosse a culpa, a pena e a morte do poeta, a sua viva alma regressa ao trincheira dos versos para que o eco do seu versejar possa rejubilar o planeta. E não digo mais. Obrigado. Acho que já ficou aqui aberto o apetite para quem queira ler este livro. E o poeta precisa mesmo disso. Precisa de ter alguma culpa para a poder espiar através dos poemas. Uma culpa intelectual, uma culpa de alma. Eu penso que sim, porque o poeta, como diria a pessoa, é um fingidor. Mas não só isso. Mas é um sofredor também. É um sofredor, exatamente. Mas, mais que isso, somos um observador. Na Grécia Antiga já havia este paralelismo. Os gregos já comparavam poemas do Homero, já era declamado. E nós temos essa tradição na Guiné-Bissau através da oralitura. Exato. Não é pela escrita, mas são os poemas que são contados de pais para filhos e de filhos para netos ao longo de gerações. E temos processo de mandiandade onde nós passamos essa... E eu cresci, por isso... Com esses grandes ensinamentos. E esses ensinamentos podem-se perder? Receio que sim, mas acredito nas tecnologias das informações e comunicações. Porque, por exemplo, no caso da tua avó, que era a tua contadora de histórias, não é? Privilegiada. Era o seu papel, era contar histórias. E esses papéis dos mais velhos estão a desaparecer à medida que os mais velhos vão partindo. E não só, David. Tem mais porque a tecnologia tem um componente bom de preservação. Mas depois tem uma velocidade muito grande. Muito grande. E não só. A adaptação da nova geração à tecnologia faz perder o gosto para o que era tradicional, o ouvir, o sentar e ouvir contar histórias. Não, as crianças agora passam horas. Eu, em minha casa, a minha esposa chegou ao ponto de ter a No Technology Day.
Há um dia sem telemóveis, sem tecnologia, tanto sem nada para disso, nós, sem televisão, sem nada. Exatamente. Tanto para vocês como para os mais novos, não é? Exatamente. E Para penso poderem criar esse contacto. Mas esta nova criar. geração está a perder esse respeito ou não está a perceber a importância que essas histórias têm e que é enorme? Porque o nosso futuro depende dessas histórias. Ainda há pouco falávamos de arquitetura, não é? Se tivéssemos aprendido com os mais velhos, não fazíamos hoje aberrações do ponto de vista energético e da sustentabilidade. Nem mais. Estamos a perder esse respeito para com os antepassados. E eu penso que sim, e é um erro crasso. E é uma responsabilidade tremenda que temos que saber contornar o mais rapidamente possível. E em relação à cultura em si, nós temos a responsabilidade, todos os pais, todos os educadores, têm a responsabilidade de trabalhar na nova geração, porque será um futuro. E em relação à língua? A língua que é esta grande dicotomia, é algo deixado por um passado difícil de colonismo, é algo traumático, mas que ao mesmo tempo é ainda um sentido de união, de um passado trágico. No mercado literário, em que o inglês, o francês se vão sobrepondo, e cada vez mais o inglês, como no mercado musical, temos cada vez mais gente a cantar em inglês, é uma ousadia continuar a escrever em português? David, mais que isso, nós somos mais de que 270 e tal milhões de habitantes. E há quem diga que antes do final do século a língua portuguesa irá atingir mais de 500 milhões de Poderá falantes. passar até a ser a quarta língua mais falada do mundo, em vez da sexta. Entretanto, tenho, sim, orgulho em dizer, não só como guineense, que fala mais de que 2, 3 línguas, sim, mas a língua portuguesa permite-nos. É nossa. Não só como falando da língua portuguesa, mas é nossa. E é das línguas mais românticas. Entretanto, por que não? É uma boa língua para escrever poemas, para fazer poesia? Se não a melhor. Melhor mesmo que o francês ou que o italiano, que são línguas, dizem, mais melódicas. Não. Há quem diga, eu gosto de ouvir alguém a cantar ou falar francês e italiano, mas a língua portuguesa é tão bonita. É tão bonita que temos que ter o orgulho de... E é um património que nos é deixado, a história é o que é, mas este património é-nos deixado e devemos, sobretudo, valorizá-lo e tentar aplicá-lo para um futuro melhor. E, infelizmente, muitas das vezes isso ainda não acontece para um escritor, por exemplo. O fluxo entre os falantes de língua portuguesa, entre as obras que são produzidas no Brasil, por exemplo, é muito mais rápido recebermos uma obra feita no Brasil do que uma obra feita em Moçambique ou na Guiné. Esta é uma responsabilidade que todos os países, por isso eu tenho dito que a CPLP, enquanto organização que congrega os nossos Estados, tem uma responsabilidade tremenda e não tem conseguido ultrapassar essa barreira de sair da casca de que é a parte mais administrativa. Sair do conceito e passar para a prática, não é? Para a vida das pessoas. Tem que ser mais cultural. A cultura é o que irá promover essa relação tacitude da elevação e produção económica que tem que fluir. A cultura viaja, vai e vem, sem pedir licença. Não... Mas falta-lhe o retorno económico depois, não é? Ela vai e vem, mas deixa pouco retorno a quem a produz. Porque o retorno, ou seja, o investimento não é feito para que assim aconteça. Exato. Tem que se promover nessa linha e fazer com que a circulação de pessoas e bem seja uma realidade no espaço da língua portuguesa. E não faz sentido de outra forma. E não faz sentido de outra forma. Faz sentido que seja livre, não é? Se a língua voou e a cultura também, porque não havemos de voar nós? Emílio, vamos conversar daqui a pouco na segunda parte, de uma maneira um bocadinho diferente. David. Vamos jogar o alta atenção contigo. David, eu tenho a apresentação do livro dia 23, não, vai que já é no intacto. sábado. Eu juro-te, sais daqui intacto. Sais daqui intacto. Está tudo nas tuas mãos. Vamos fazer um curtíssimo intervalo. O Emílio vai se preparar para este momento mais eletrizante da noite. Se quiser, ao longo do intervalo, envie os seus poemas para o nosso WhatsApp, que terei muito gosto em declamá-los aqui para si.